tarde a todos. Eu vou pedir desculpas porque a minha garganta ficou ruim bem essa semana, minha voz deve estar péssima. Vou fazer o possível para poder falar de forma que todos entendam. É um prazer para mim estar aqui representando, né, a informática educativa da Rede Municipal de Ensino, da qual fiz parte durante praticamente toda a minha carreira dentro da Secretaria Municipal, e trazer o trabalho que os professores têm desenvolvido e transformar isso num currículo é uma coisa que me emociona bastante, né? Para falar um pouquinho das tecnologias, a gente precisa entender a trajetória da rede, né? Que tem 30 anos de uso de tecnologias na cidade de São Paulo, né? E se a gente for olhar a história da informática educativa no Brasil, ela tem 30 anos também. Então, a Secretaria Municipal é pioneira nisso, né? Então, olhando um pouquinho para essa história, de uma forma rápida, a gente percebe que, há 30 anos, o projeto que trouxe a informática para a rede municipal veio lá da linguagem Logo, que é uma linguagem de programação gráfica criada para crianças, né? O Logo partiu do concreto, que eu não sei se muitos conheciam, mas era uma tartaruga física, onde você programava na própria tartaruga. E, quando veio para a rede municipal, o Logo já era uma parte gráfica usando computadores. Então, ele parte dessa questão da construção do conhecimento, né, de forma tátil, né, de você pegar mesmo na mão e programar, de fato. Aí a gente tem o decreto que criou, né, os laboratórios de informática educativa, que é de 1994. Em 95 surge a figura do Poiê como professor de informática educativa, trabalhando nesses laboratórios de informática, né? Em 98, nós tínhamos o Logo, e aí já o Mega Logo, que era um pouco mais avançado, outras funções foram inseridas. A gente começou a trabalhar com ferramentas do Microsoft Office, né? As ferramentas de Word, Excel, PowerPoint, que era o letramento digital, a inclusão digital que nós tínhamos na época, né? E, junto com isso, e não era só ferramenta, tinha um outro programa chamado Professor Autor. Então, já se trabalhava com a autoria, principalmente dos educandos, em 98. Né? 2001, a gente já tinha, né, internet, já tinha algumas coisas funcionando, e aí as múltiplas linguagens também começam a aparecer. Surge, em 2008, o Caderno de Orientações Didáticas, e esse caderno foi feito olhando para as práticas desses professores no uso dessa tecnologia, né, foi todo baseado em práticas. Em 2010, surgem orientações curriculares. Em 2013, informática educativa passa a ser parte da área integradora de projetos, né? Em 2015, nós entramos com um programa de robótica criativa. A robótica já tinha sido inserida em alguns momentos dentro da rede, mas, em 2015, ela virou um programa, né? E esse programa ele não surgiu simplesmente, vamos colocar robótica nas escolas municipais, porque todo mundo agora vai aprender a programar e a criar robôs. Não, a gente fez uma pergunta para os professores e para as escolas: quem quer aprender robótica? E foi desse momento, desse movimento que a gente fez, e que a robótica começou a ser inserida de fato. Houve outros projetos anteriormente também, e, nesse momento, a gente convidou a rede a conhecer a robótica. Para nossa surpresa, a gente teve 113 unidades escolares que responderam prontamente: sim, eu quero fazer robótica. E a gente trouxe uma Jam de robótica, que trouxe a experimentação, né, da robótica para alunos e professores pela primeira vez, e pela primeira vez juntos. Professores que não sabiam trabalhar com robótica, alunos que não sabiam trabalhar com robótica, no mesmo espaço, aprendendo juntos. Isso foi uma coisa bastante enriquecedora, porque, quando a robótica, de fato, chegou na escola para esses professores e esses alunos, eles já tinham um caminhar, já sabiam um pouquinho de onde partir, como que eles iriam começar com o trabalho com robótica, né? E hoje, como o secretário falou de manhã, depois disso, nós fizemos vários convites. A gente chegou, por engajamento de alunos e professores, a 425 unidades de ensino fundamental que participaram da de robótica e falaram: sim, nós queremos robótica na escola. Já foi consolidado e agora foi para o currículo, né, o trabalho com robótica também.
todo esse movimento que vocês viram, a parte da história da informática educativa dentro da rede, ele trouxe principalmente a questão do compartilhamento, né? Sempre foi algo das tecnologias que os professores trocassem o que estavam fazendo, e, com isso, houve a inspiração de professores para outros professores. Nossa, o que você está fazendo aí, eu também consigo fazer aqui. E ela é algo muito amplo, e é muito alvo de pesquisa para todas as universidades, né? A questão de como que a informática ela foi utilizada na rede municipal. Existem inúmeras pesquisas feitas na rede a respeito disso, né? Então, a gente vem para um currículo agora de tecnologia. E por que é importante ter esse currículo de tecnologia? Porque nós vimos trabalhos maravilhosos sendo feitos e a gente queria trazer todas as possibilidades para que todos pudessem fazer. Então, a gente olhou, claro, para a BNCC. Então, a gente viu a questão da educação integral, que também as tecnologias trazem bastante, educação inclusiva, a questão da equidade, a continuidade desse trabalho que vem sendo feito, né? Muito disso o Wagner e o pessoal da manhã já falou a respeito, a relevância e garantia dos direitos de aprendizagem. Esse currículo trouxe também a escrita de 5 direitos de aprendizagem pelo grupo que constituiu, né, essa questão, olhando para os direitos de aprendizagem que tinham sido escritos, foram escritos os direitos para o uso de tecnologia. A institucionalização, claro, né, das experiências inovadoras que a nossa rede apresenta e apresentou durante esses 30 anos, né, e a contemporaneidade. O que nós temos hoje para trabalhar com tecnologia, né? Como o currículo ele tem muito a ver com cultura e a dinâmica, né, da sociedade, da movimentação, ela vai muito na questão da cultura, né, e nada torna mais dinâmico uma cultura hoje do que o uso da internet. A gente está numa rapidez enorme, a nossa cultura ela muda, né? A forma de conversar com as pessoas, a forma de adquirir conhecimento, a forma com que a gente se expressa, ela mudou totalmente com as novas tecnologias, né, e com o uso da internet, principalmente, né? Quando a gente olha para a BNCC, a gente tem a competência número 5, que ela traz algumas coisas que a gente olhou para a rede e falou assim, olha, tudo isso já está inserido em algumas práticas, vamos tentar consolidar isso nesse currículo, que é o compreender, né, criar, né, forma crítica, significativa, reflexiva, ética, comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria, né, na vida pessoal e na vida coletiva. E a tecnologia ela facilita a coletividade, né? Olhando para os princípios, né, que hoje estão postos, a gente vai olhar e vai ver todas aquelas palavras que eu disse das competências, né, dessa inventividade que os nossos alunos já apresentam, que já está neles, e como é que eles utilizam essa inventividade de forma colaborativa, como é que eu trabalho a informação e como é que eu construo o novo conhecimento, porque só a informação não basta, eu preciso construir algo novo, né, sendo protagonismo, tendo autoria e trabalhando com essa questão da cultura digital. Cultura digital nada mais é do que todos os equipamentos que a gente tem hoje que estão ligados de forma digital, né? Esse mundo de dispositivos, né? Se eu perguntar aqui hoje, quem não tem um smartphone, e alguém levanta a mão, todo mundo vai olhar assim, como assim você não tem um smartphone, né? Às vezes um colega está lá com um celular que você olha e fala, nossa, mas você não tem ainda um smartphone. Se a gente falar hoje, nossa, eu não uso o Waze, poucos não usam o Waze, né, para chegar em qualquer lugar, porque a nossa vida é totalmente corrida e a gente usa os aplicativos para facilitar a nossa vida. Então, nós estamos num mundo totalmente digital. Os nossos dados estão, a todo momento, sendo publicados, né? E a gente sabe que, né? Mas tem coisas da internet, da tecnologia, que são muito importantes. Ela conecta pessoas em tempo real, né? Essa conexão em tempo real, ela traz essa agilidade, mas ela traz também algo em que essa rapidez da informação, mas ela traz uma proximidade muito grande com outras pessoas. Se a gente olhar que eu posso estar aqui, mas conversando com uma pessoa em outro país,
conversando com um especialista que vai trazer um conhecimento importante para aquele assunto que eu estou estudando nesse momento, e de uma forma tão rápida, é uma revolução muito grande, né? E é disso tudo que a gente está falando, e isso tudo está na mão dos nossos alunos, né? Então, a gente traz um item chamado pensamento computacional. Gosto bastante dessas tirinhas que tem, né, o Armandinho. E o que é o pensamento computacional? Será que eu vou pensar como uma máquina agora? É isso que o currículo traz, né? E a gente ainda tem muitas pessoas que olham para as tecnologias e olham apenas o lado técnico dela, né? De como eu manuseio essa tecnologia e às vezes não observo o quanto eu aprendo ao manusear essa tecnologia e o quanto ela pode facilitar a nossa vida, né? Se a gente falar em pensamento computacional, é o pensar com as máquinas, mas para pensar sobre o próprio pensar. Esse é o princípio do pensamento computacional, né? Quando a gente fala em programar, eu me programo todos os dias para sair de casa, para pôr uma roupa certa para o momento certo, para pegar o ônibus em tal horário, para chegar em tal horário. Se a gente olhar para o nosso dia a dia, a gente se programa o tempo todo. Algumas coisas poderiam facilitar a nossa vida. Se eu me programasse no dia anterior, já deixasse a roupa separada, se eu deixasse algumas coisas organizadas, meu amanhecer seria um pouco mais tranquilo, né? Então, algumas coisas a gente faz de forma tão automática que não para pensar sobre o nosso dia a dia, sobre o que a gente faz de forma tão automática, né? Então, pensar sobre o funcionamento das coisas é algo que nós precisamos também, porque, como eu disse, nossos dados estão expostos. Como é que eu faço uma pesquisa hoje no Google? Procuro lá um vestido bonito para a festa, aí eu vou abrir o Facebook. Vocês já viram isso? Fiz uma pesquisa ali no Google, abri o Facebook, e as primeiras propagandas que aparecem do lado são os vestidos de festa que eu acabei de pesquisar, né? Como é que isso acontece? Ligar essas coisas, entender como isso funciona, faz parte do nosso dia a dia. Então, é pensar sobre o funcionamento das coisas. A programação, ela ajuda a pensar sobre o funcionamento das coisas, porque ela traz uma lógica de pensamento, né? Reformular um problema aparentemente difícil de maneira a transformá-lo em quais saibamos resolver, também. Como é que a tecnologia me ajuda naquele momento a dividir algumas coisas, né? Tem uma coisa que eu contei uma vez para os poiês, depois eu dancei, espero que vocês não me façam fazer a mesma coisa, que eu tive que trazer um bolo para eles. Mas eu falei o seguinte, eu queria fazer um bolo de carolinas, né? E naquele dia eu queria fazer o bolo de carolinas, porque eu estava com vontade de comer o bolo de carolinas e eu gosto muito de cozinhar. E, na verdade, eu comecei a sair atrás de carolinas e eu não achava carolinas prontas, eu só achava carolinas recheadas, mas eu queria recheá-las, né? E aí, fui para um lado, fui para o outro, perdi algum tempo procurando as tais carolinas. Eu peguei o celular na mão e fiz uma pesquisa. Como é que eu faço carolinas em casa? E eu vi que era super rápido de fazer. Eu estou perdendo tempo à toa. Peguei a receita de carolinas, fui para casa, fiz o bolo de carolinas e ele saiu da forma que eu imaginei que fosse sair, da forma com que eu queria fazer. Internet, a informação ali naquele momento foi extremamente útil e eu não perdi mais tempo atrás disso, né? Sem contar que saiu bem mais barato, tá? Mas isso sou eu que gosto de cozinhar, é uma coisa que eu estou contando que é minha. Mas é importante a gente saber em que momento a tecnologia de fato nos ajuda. Não é? Claro que se eu ficar no WhatsApp todo o tempo perguntando para todo mundo, de repente, eu vou demorar mais tempo. Mas se eu for direto ao ponto, eu tenho o foco da minha pesquisa, vai ser muito mais rápido, né? Então, saber planejar na presença da incerteza e entender que é possível trabalhar com problemas complexos sem conhecer todos os seus detalhes. Isso a tecnologia, o pensamento computacional nos ajuda bastante. E uma coisa muito importante, ser produtor e não apenas consumidor de tecnologias. Hoje, a tecnologia permite produzir. Tá? E isso é uma coisa que é muito importante para os nossos meninos quando a gente está falando em olhar para o conhecimento, aprender e trazer a realidade mais próxima deles. Então, a gente trouxe a questão do pensamento computacional, entra a programação, entra a tecnologia da informação e da comunicação e entra o letramento digital. Esses 3 itens juntos me ensinam o funcionamento das coisas, o que eu preciso, que equipamento, o que eu vou usar naquele momento certo, como é que eu compartilho isso, como é que eu acesso a internet e eu olho para esse mundo virtual, que é um mundo mesmo, enorme. A gente precisa preparar os nossos alunos para o mundo real, mas a gente precisa preparar os nossos alunos para o mundo virtual. Então, esses 3 itens tratam dessas coisas, né?
Então, a programação, que permite o trabalho colaborativo, auxilia na orientação, na organização de pensamento de maneira sistemática, estimula ideias criativas para que resolvam problemas. A tecnologia da informação, que utiliza recursos midiáticos, e o aluno ele é midiático, ele usa a mídia o tempo inteiro, né, para expressar ideias, projetos e atividades possibilitando investigar os problemas, compartilhar entre todos para chegar em umas soluções comuns. Às vezes, eu não tenho a solução, mas o meu colega do lado tem e ele pode me ajudar nessa questão. E o letramento digital, que é o domínio das tecnologias digitais em práticas sociais. Rede social está na mão de todos. Essas práticas também estão ali, né? Encontrar, investigar, filtrar, avaliar, compartilhar, com criticidade, existentes no mundo virtual para o desenvolvimento de atividades e projetos. Desde o início, a informática educativa ela trabalha com projetos. Não é uma novidade, né? Então, a gente sabe que os projetos acontecem ali há bastante tempo. Então, já falei, né, um pouquinho dessa lógica de programação. Se a gente entender bem a lógica da programação, eu não preciso trabalhar uma linguagem de programação específica. A gente tem trabalhado muito nos laboratórios com o Scratch, que ele trabalha a questão da criatividade, mas nós temos professores trabalhando, inclusive, com Arduino, uma linguagem totalmente que a gente olha e fala assim, nossa, é tão difícil isso, mas nós temos professores trabalhando com alunos. Então, vai muito do desenvolvimento do aluno, em que momento eu vou usar essa linguagem ou aquela linguagem, e para que eu quero usar essa linguagem ou aquela linguagem. A gente começa no primeiro ano com linguagem de programação? Sim, a gente pode fazer programação desplugada. Já ouviram falar nisso? A gente faz programação sem usar computador, sem usar absolutamente nada. A gente fez uma formação com os professores para mostrar como é que isso funciona. Simplesmente empilhando copos, né? Pediu para um grupo empilhar os copos e o outro tinha que escrever um caminho para empilhar os copos e um outro grupo teve que empilhar através do caminho. Isto é a linguagem de programação, né? Claro que o início é o pensamento de uma lógica, para depois a gente partir para a programação em si. Mas a gente pode fazer isso logo no primeiro ano, né? E vocês fazem isso na escola, quando a gente está falando em direita e esquerda, né? Eu vou fazer um caminho da casa até a escola, ou da escola para casa. Vocês estão criando mapas, estão criando caminhos, né? As crianças estão criando mapas, estão criando caminhos, estão pensando em lógica, né? Porque eu preciso ir para a direita e para a esquerda, ou eu preciso subir a ladeira, ou eu mudo o caminho para não ter que subir a ladeira. Isso é uma forma da gente programar alguma coisa, né? Então, ela é utilizada para desenvolver instruções em uma sequência para atingir determinado objetivo. Esse mapa que eu traço para chegar num caminho é um algoritmo que eu estou desenhando. Tá? E aí, dentro do TIC, a gente tem a questão do compartilhar, a questão do colaborar, a questão do informar e a questão da autoria, né? E como a gente trabalha essas questões, principalmente a questão de plágio, de identificar o autor. Muitas vezes, o próprio aluno ele não se percebe autor. Quando ele publica alguma coisa, ele não se percebe autor. E ele precisa se perceber autor. E se a gente começar a trabalhar desde o primeiro ano, olha, esse texto foi você quem escreveu, ele é seu, você é o autor desse texto. A criança do primeiro ano vai entender certamente. A partir disso, você trabalhou com o seu colega. Então, os dois são autores de um mesmo produto. Isso também tem que ser trabalhado desde o início. Você já começa a trabalhar essa questão da autoria nesse formato, né? Eu vou passar um videozinho dessa questão do compartilhar, só para chamar a atenção de vocês sobre o que eu queria falar aqui. Eu tinha essas fotos no meu telefone. Meu telefone foi roubado no clube. A gente estava de férias e tal. Depois que eu voltei à escola, né? Aí eu cheguei, né? Foi aquela... Todo mundo olhando pra mim quando eu entrei. Todo mundo rindo. Tinha uns engraçadinhos que ficava falando alto para me escutar, para mim, né, me atingir. Eu não ia conseguir, eu achava que eu não ia conseguir. Imagina para uma mãe de uma menina saber que as fotos dela nua estão expostas para toda a cidade.
Uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. E aí eu fiz sobre cyberbullying e sexting. Porque era uma coisa que estava acontecendo na minha cidade. Assim que aconteceu, depois que eu voltei para a escola, né? A gente se encontrou, ela só me abraçou. Ela me abraçou, não falou nada. É forte, né? É um minutinho de vídeo que a gente olha e fala assim, nossa, nossos alunos estão preparados para tudo. Não estão. Estar com o celular na mão e conhecer alguma coisa, às vezes eles têm a ideia de que conhecem, e às vezes nós temos a ideia errônea de que eles conhecem tudo também, e não conhecem. São temas que precisam ser falados dentro das escolas, né? Às vezes não é a fala, e é difícil você chegar nisso, mas às vezes você faz uma campanha, você permite que os alunos se expressem, e eles vêm com essas ideias, com essas histórias, né? Esse vídeo é da Unicef, tem vários vídeos que falam sobre isso, sobre trabalhos que são realizados com a questão de segurança na internet, e que a gente tem trabalhado bastante também com os professores, né? Mas ele me traz muitas coisas, né? Se vocês observarem, o que falou no final, eles não procuram os pais, eles não procuram os professores, eles procuram os colegas, né? E saiu de uma colega fazer um vídeo para mostrar para todo mundo que aquilo era errado. Então, quando a gente permite o uso de tecnologias para que esses meninos e meninas se expressem de fato e mostrem aquilo que está incomodando a eles, é um trabalho imenso e mostra essa aproximação que a gente tem com eles, né? E eles precisam disso também, eles precisam se expressar. Porque muitas vezes eles fazem, não é porque fez porque fez. Não, às vezes eles não sabem. Ela perdeu o celular. Aí alguém podia falar para ela assim, mas quem mandou ela tirar uma foto e deixar no celular dela? Gente, adolescente faz isso, né? Faz as coisas, às vezes, sem pensar mesmo. E pode acontecer um problema como esse tão grande. Então, a gente, em vez de julgar, a gente precisa orientar de fato. A orientação ela tem que estar em todos os espaços, nesse mundo virtual mais ainda, porque eles não sabem exatamente o que é esse perigo. Nem nós sabemos, né? É algo que nós também precisamos aprender bastante. E aí eu trouxe essa imagem, né, que diz exatamente isso, né? Você sabe o que é o Twitter? Eu sei o conceito do Twitter, eu sei o significado, eu sei o que significa. Então, tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar com esses meninos, que a gente nem imagina. E as tecnologias estão aí para auxiliar nisso. E é desse que a gente está falando nos laboratórios de informática. A gente não está falando do uso da ferramenta pela ferramenta. Como é que eu crio um Twitter? Legal. Qualquer um vai lá e cria o Twitter. Como é que eu uso o Twitter? E o uso não é o uso da tecnologia em si. Para que ele serve? Em que momento eu vou usar o Twitter? Em que momento eu vou usar o YouTube? Em que momento eu vou usar a tecnologia que está ali na minha mão? A professora Beth Almeida, da PUC, ela fala o seguinte, se eu posso utilizar outra coisa que não seja computador ou celular para fazer um trabalho, faça sem o computador e sem o celular, né? Porque se eu não preciso dela, eu posso deixá-la de lado, né? Agora, use a tecnologia para aquilo que, de fato, ela é necessária. Ela vai agregar, ela vai trabalhar de forma melhor, né? Senão, eu vou pensar ainda que Twitter é só o pássaro, mas o que tem dentro dele, para que eu uso ele, né? Então, o currículo ele traz também, e como é que a gente aproxima isso? As metodologias, né? A gente traz a possibilidade de trabalhar com metodologias da aprendizagem baseada em projetos, que já se fazia há muito tempo, aprendizagem baseada na investigação e investigar, a gente sabe que não é só pesquisa na internet,
mas é saber conceituar alguma coisa. Entra a questão da ciência muito forte aqui. Aprendizagem pelo fazer e o refazer, que é o making e o thinking, né? Aprendizagem por meio de jogos, ou gamificação também, que a gente está trabalhando, e que é diferente. Eu posso usar um jogo para aprender alguma coisa, mas eu posso também usar a gamificação, onde eu construo uma atividade, né, utilizando recursos de um jogo, mas nem sempre é um jogo. Então, a gente precisa olhar bem para essas diferenças e entender isso para saber em que momento usar, né? Toda criança nasce inventiva, né? É muito bom quando a gente vê bebês fazendo muitas coisas, né? Prender ele numa caixa e deram um lápis para ele, ele resolveu a situação, né? Ele conseguiu identificar. Então, o segredo para a gente entender o que eles de fato podem produzir está na pergunta, né? O segredo está na pergunta e na criação de um ambiente que possibilite liberdade de criação, inventividade e experimentação. É disso que a gente está falando. A gente está falando de conceito de laboratório de informática ainda, certo? Nós temos na nossa rede laboratório de informática. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí no Google e colocar conceito de laboratório, se quiser podem ver, vocês vão ver o que vai aparecer aí. É um lugar onde eu tenho tecnologias, equipamentos, aparatos tecnológicos que servem para medir, experimentar, né? E validar alguns conhecimentos nossos. Então, a gente está falando ainda de laboratório de informática. E aí, a gente tem a questão do experimentar, que é extremamente forte, extremamente necessária, né? Vem lá de Papert, Piaget, Dewey já falava nisso, Brunner fala também, e vários outros que eu poderia elencar ali, e que não deu tempo de trazer todos. Mas a manipulação de objetos é a chave para as crianças produzirem seus próprios conhecimentos, né? A ideia de que essa construção do conhecimento se dá de forma mais efetiva quando o aprendiz se engaja de maneira consciente na construção de algo tangível, tá? A aprendizagem torna-se significante e relevante quando o ambiente proporciona alternativas para descobertas. Promove a integração e cooperação entre as pessoas, desenvolve habilidades de aprender com as próprias experiências, aplica e valida o que aprendeu. Aqui a gente tem muito da interdisciplinaridade. Quando o aluno está construindo alguma coisa, ele vai trazer todos os conhecimentos das disciplinas que ele trouxe em sala de aula. E para melhorar esse protótipo que ele fez, ele vai precisar da matemática, ele vai precisar da língua portuguesa, ele vai precisar do inglês e de vários outros, todas as outras áreas do conhecimento, até da história, do momento histórico que aquilo foi construído, se já foi construído, se não foi. Então, a gente traz toda a interdisciplinaridade quando a gente está construindo alguma coisa, né? Então, toda experimentação deve preparar para novas experimentações. Ela nunca para ali. Ela sempre vai dar vontade de fazer outras coisas. Se o professor do laboratório de informática conseguir a parceria com os demais professores da escola, nós teremos projetos maravilhosos acontecendo nessa rede, mesmo que esteja dentro do laboratório. O laboratório ele não é do POIE, ele é da escola, só que as parcerias precisam ser feitas dentro da escola, né? Isso é uma coisa que a gente acaba, na correria do dia a dia, deixando um pouco de lado. O laboratório não é para eu pegar matemática, agora eu vou usar. Meu aluno não sabe conta de adição, eu vou lá usar um programinha só para fazer a conta de adição. Em algum determinado momento, ele até pode ajudar, mas não é essa a função específica. É experimentar de fato, é criar alguma coisa. É isso que o laboratório tem que trazer, tá? E fomentar o desejo de continuar aprendendo. Isso é em todas as áreas, né? E aí, o que a nossa rede está fazendo? Eu trouxe algumas criações que foram feitas lá nos Estados Unidos, mas o que a nossa rede já apresenta, né? Trouxe alguns apenas, nós temos vários, foi até difícil escolher de forma rápida o que trazer. O circuito elétrico utilizando LEDs, né? Cancela esse semáforo construído no projeto de robótica para incrementar a maquete dos alunos do terceiro ano. Alunos de um outro ano ciclo, trabalhando com alunos do terceiro ano para incrementar uma maquete que foi feita lá, inserindo os LEDs, né? Um jogo Gênios. Alguém conhece o Gênios? Os alunos, com o kit de robótica, reproduziram o Gênios. Então, todo o mecanismo de acender as luzes, em que momento, aquela sequência, eles reproduziram tudo isso com a robótica. Esses projetos que eu estou dizendo aqui, eles foram feitos antes da gente trazer esse currículo, tá? São projetos anteriores, que foram inspiração para esse currículo também. E tem muitos outros que eu não tinha como trazer.
Aqui nós tínhamos uma aluna cadeirante, hoje ela já tem 14 anos, ela não está mais na unidade escolar, mas os professores da MF Oliveira Sampaio, junto com a aluna, prototiparam uma cadeira de rodas e ela ajudou a desenvolver os sensores para uma cadeira de rodas dela. Isso foi projeto de alunos e professor juntos. Hoje ela tem a cadeira com esses sensores, porque a própria família, junto com os professores, eles conseguiram, inclusive, verbas de pesquisa para poder prototipar e fazer a cadeira da menina. Isso faz toda a diferença para essa menina e para essa escola em si. Como é que isso foi visto? Né? Conhece essa impressora? Já viram na escola? Deve estar lá jogada em algum cantinho, né? Ou já foi embora, já. Os alunos criaram um sensor. Isso é uma lixeira agora. Então, eles criaram um sensor. Quando você aproxima, ela levanta a tampa, você joga, você sai. É que não tinha como baixar todos os vídeos, né? Mas é esse mecanismo. E eles criaram na sala de informática. Esse é um outro projeto, de uma equipe Manivela Maluca, não sei se dá para ver muito bem, mas ali são canos de PVC, estão vendo? Com esses canos de PVC, eles construíram um alto-falante, vamos dizer assim. Né? Eles conseguiram distribuir o som de um lugar, espalhar para outros lugares através dos canos. Né? Tem tecnologia envolvida aí? Digital, se você olhar, não tem. Mas, para chegar nesse protótipo, eles pesquisaram muito, eles trabalharam muito, se envolveram muito e usaram muito digital para chegar aqui. Tá? E esse outro projeto, esse menino é um menino cego, e esse professor já trabalhava com robótica antes. Né? Ele tem 2 protótipos aí. Um é uma prancha de comunicação, que ele fez usando a robótica para a escola poder trabalhar com uma aluna que tinha essa necessidade de comunicação. E esse segundo é um menino que é cego, e nessa questão de perguntar para os alunos o que eles gostariam de construir e de fazer, os alunos eram muito amigos desse menino e perguntaram para ele: o que você gostaria? O que a gente poderia te ajudar? E ele falou o seguinte: eu tenho medo, não gosto de usar bengala nem nada, e eu tenho medo de esbarrar nas pessoas quando eu estou andando. Então, surgiu esse colar, que ele tem um sensor de movimento. Quando alguém se aproxima do menino, ele apita e avisa o menino que vem alguém e ele para. Isso foi criação dos colegas, junto com o professor, é claro, o professor mediou, e eles chegaram nesse protótipo, mas também é algo que sai do virtual, sai do projeto e vai para o real e vai para ajudar. Né? Então, é nessa questão que a gente traz os projetos dentro do laboratório. E é bom ver que já está acontecendo, que o que está ali não é algo impossível de ser realizado, é algo que foi realizado e que foi para o currículo. Né? Então, os projetos, é fundamental que a questão de pesquisa parta da curiosidade, das dúvidas desses alunos, que indagações ele tem a respeito disso, tanto no projeto lá do cyberbullying, quanto nesse projeto de robótica. Né? Quando ele é desafiado, ele é questionado, ele acaba trazendo isso. Então, de volta, a gente vai para as boas perguntas. Né? Quando ele se perturba e necessita pensar para expressar suas dúvidas, quando lhe é permitido formular questões que tenham significação para ele, emergindo de suas histórias de vida, de seus interesses, de valores, de condições pessoais, de formular e equacionar problemas, as crianças podem fazer isso. Lembra da batatinha Pringles? Elas conseguem. Tá? Quem consegue formular com clareza um problema a ser resolvido, começa a aprender a definir as direções da sua atividade. Né? Se torna mais colaborativo, com certeza, e o aluno ele pode construir coisas que ajudem a comunidade, tornando-se protagonistas. A gente tem um exemplo na nossa rede, que são os TCAs, e quanto eles estão produzindo com os TCAs. Né? E aí eu vou falar só um pouquinho, eu sei que eu estou rapidinho, mas eu preciso falar dessa questão do movimento maker, e que a gente tem trazido bastante. Né? A gente começou a falar em movimento maker com os nossos professores em 2015. Já. Antes disso, já se falava, mas a gente fez uma formação específica para trazer o que era o movimento maker. A gente vê muita questão, o que é o maker? O maker é construir, o maker é fazer. Né? É entender como é que aquilo é construído, saber como é que as coisas funcionam de fato. Né? Agora, tem muitas formações, muitas coisas que aparecem, e de que é apenas o uso de tecnologias digitais, que a gente precisa ter cortadora laser, ou ter uma impressora 3D, ou ter uma coisa muito forte, que só com isso eu consigo fazer.
Não é. Isso auxilia bastante. A gente tem, inclusive, na nossa rede, 3 espaços que estão sendo inseridos na rede para entender como é que essas tecnologias de fato ajudam na educação. Será que ajudam mesmo? Será que são necessários todos esses equipamentos? Então, nós temos 3 pilotos que nós vamos colocar e entender junto com a escola se aquilo de fato auxilia, se essas tecnologias são de fato necessárias. E transformando esses laboratórios de informática em LEDs, né, com a mesma proposta e com a possibilidade de utilização de outros equipamentos. A gente também, o secretário falou que estão chegando computadores e a gente está trocando os desktops por notebooks, o que é um avanço grande, é um equipamento bem mais rápido, né? E ele permite a mobilidade dentro desse espaço para você fazer outras coisas. Eu vou usar o computador nesse momento, no outro momento eu vou usar o kit de robótica, então eu preciso de espaço para espalhar as peças, no outro momento eu vou trabalhar com outra coisa. Então, tornar esse espaço com uma mobilidade mais possível, né? E o Maker, ele traz essas premissas, que é transforme, compartilhe, faça, dê, aprenda, equipe-se, brinque, divirta-se, participe, apoie, transforme. Essas são premissas do movimento Maker e estão já na nossa rede, nos projetos que estão sendo desenvolvidos. Ninguém está falando de trazer o Maker porque eu vou trazer ferramentas novas, mas eu trago um novo olhar para o uso dessas tecnologias, né? E o nosso currículo de tecnologias para aprendizagem, ele tem uma intencionalidade, mas ele tem principalmente um compromisso, né? Que é que as ações elas continuam sendo inovadoras, né? Para todos da rede, não apenas para alguns lugares. Então, o currículo ele traz ali, vou trabalhar uma questão no primeiro ano, uma no segundo, uma no terceiro, e aos poucos, quando ele chegar no 9º ano, ele participou de todo o movimento, e ele pode até fazer um protótipo, fazer algum produto mais elaborado, mas ele passou por todas as etapas para poder chegar àquilo. Ele não foi assim, hoje você vai produzir alguma coisa, hoje você vai programar alguma coisa. Não, mas ele, desde o começo, ele passou por várias partes necessárias para chegar no ciclo autoral e, de fato, ser autor. É essa a proposta do currículo, né? Que ele saiba utilizar as tecnologias, que entenda e utilize para interagir e conectar-se com o outro, que participe para formar redes. A gente tem hoje uma rede de professores, a gente tem várias redes de professores. A rede municipal já é tido como rede mesmo, mas existem espaços onde as pessoas trocam. Os laboratórios de informática têm, dentro do Facebook, nós temos vários grupos, um para robótica, onde professores se ajudam, tem um outro específico que trabalha com Scratch, tem um outro onde os pais trocam todo tipo de informação, tá? Então, construir e ressignificar conhecimentos a partir delas, na perspectiva de sujeito integral em todas as dimensões, que conhece, investiga e, principalmente, ele se expressa nesse mundo. Tá? É isso, obrigada.